é o nosso Deus. Estou abençoando vidas, né? Eu estou entregando aquilo que Deus manda entregar. Muitas das vezes eu peço perdão da minha parte, porque às vezes eu sou um pouco duro, né? Eu tenho uma palavra um pouco dura, mas não é porque eu quero. Eu amo vocês, eu amo todas as pessoas que eu prego, mas é isso que Deus me usa para pregar. Mas tem amor também, tem exortação, tem ensinamento, né? A palavra ela serve para exortar, ela serve para ensinar, ela serve para redarguir, ela dá redação para você escrever livros, ela dá instrução para você escrever livros, né? Então, Deus me usa dessa forma, mas uma coisa eu tenho certeza, igreja, que Deus identifica a sua vida com aquilo que sai da minha boca. Porque o que sai da minha boca não é a minha vontade, é a vontade de Deus. É a palavra de Deus. E pode examinar. Faça igual os crentes de Bereia. Eu acabei de falar, examina na Escritura. O pastor falou isso, pode examinar. É bom examinar nas Escrituras, para saber se o pastor não falou nada errado. E se o pastor falou errado, pode vir. Pastor, falei isso. Ô meu irmão, me perdoe, minha irmã, me perdoe. Ô criança, me perdoe, porque Deus pode dar até uma criança para me corrigir. E isso não é vergonha para mim. Se eu errei, é humildade para mim falar, me perdoe, eu errei. Eu falei isso, mas não é assim, é assim. Mas é muito difícil a gente errar quando a gente é conduzido pelo Espírito Santo. Quando é o Espírito Santo que nos usa, é difícil a gente errar. Porque o Espírito Santo faz lembrar todas as coisas. É Ele que ensina, é Ele que glorifica Cristo. Então, se Ele está em mim, se Ele está em você, você glorifica Cristo e não a você. Você glorifica a obra do Senhor e não a você. E você coloca em primeiro lugar a obra do Senhor e não a você. Você põe em primeiro lugar o reino do Senhor e não a você. É uma vida de abnegação, de renúncia. Eu renuncio, Senhor, a minha vontade. Eu renuncio, Senhor, o meu querer. Eu renuncio, Senhor, as coisas deste mundo por amor a Ti. Porque o Senhor tem coisas tremendas para você. Você fazendo isso, você vai ter recompensas inimagináveis. Você vai ver a glória de Deus. Coisas que muitas pessoas não vão ver. Vocês verão se vocês glorificarem ao Senhor, se vocês colocarem em primeiro lugar o reino e a justiça do Senhor. Aleluia! Agora vamos para a palavra, é só introdução. Vamos para a palavra. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Vamos ver a palavra do Senhor que se encontra no livro de Isaías 53. Vamos se colocar de pé agora, em reverência à palavra do Senhor. E vamos ler Isaías 53, do versículo 1 ao 12. Isaías, capítulo 53, versículo do 1 ao 12. É um livro bem conhecido, né? O profeta Isaías. Vamos lá. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno, e entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele
caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sobre ele a iniquidade de nós todos. A igreja pode repetir esse versículo aí? É o versículo 6. Agora, todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Podeis assim. O título desta palavra é a mensagem do amor de Deus, né? A mensagem central, versículo central da palavra de Deus. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Nós vemos aqui nesta palavra que nós acabamos de ler, né? Vemos três verdades. Eu separei aqui, aliás, 4 verdades. A primeira verdade diz assim: quem levou Jesus à cruz? E aí nós entramos na palavra. Quem levou Jesus à cruz? Eu poderia perguntar para a igreja, né, quem levou Jesus à cruz? Jesus, ele foi levado pela força. Jesus, ele foi levado porque ele fraquejou, ou porque o plano do Pai não foi perfeito, ou foi porque ele foi uma vítima do Sinédrio. O Sinédrio era formado por fariseus, saduceus, mais ou menos 70 homens, né, religiosos, e ali tinham os sacerdotes, tinham os sumos sacerdotes, e eles se reuniam. E eles combateram muito a Jesus. E eles procuravam prender e matar Jesus, né? Eles estavam ali tramando a morte de Jesus.
porque Jesus estava atrapalhando os planos dos fariseus, daqueles homens religiosos, daqueles homens que controlavam a religião judaica, o judaísmo. Então eles eram representantes daquela religião, o judaísmo. E era o povo de Deus, e eles faziam todas as práticas que eles faziam, eram as práticas que Deus tinha ensinado eles quando eles estavam vindo lá do Egito, no deserto. Deus ensinou a eles que eles deveriam montar um tabernáculo temporário, e esse tabernáculo ali foi colocado a arca do concerto, e ali tinha a presença de Deus. Então eles faziam tudo isso, eles faziam e continuaram a fazer quando eles entraram na terra prometida em Israel. Eles continuaram a fazer o sacrifício para poder justificar os pecados, derramar o sangue de animais para poder justificar os pecados, porque os pecados havia necessidade de ser justificados. Os pecados havia necessidade de ser expiados, tirados da vida da pessoa, porque senão o pecado traz consequências na vida da pessoa. E a palavra de Deus disse que sem derramamento de sangue o pecado não sai. E a Bíblia diz também que ninguém pode perdoar pecado, só Deus, né? O homem não pode, o pastor não pode, o padre não pode, ninguém tira o pecado que você comete, somente através do derramamento de sangue. Somente através do derramamento de sangue. Porque o pecado, ele requer um juízo para Deus. Porque Deus considera o pecado abominável. Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador, ama você, mas o pecado que eu comer, Ele odeia. E isso exige de Deus uma tomada de providência, um juízo sobre o pecado. Então, para Deus não matar o homem, Ele permitiu matar animais para derramar o sangue em lugar do homem. Então, para acabar com essa matança toda de animais, aí veio o Senhor Jesus, o Cordeiro Pascual. E aí, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele nos amou tanto, como o Pai também nos amou, né? Que Ele foi fiel. Jesus passou as aflições que nós passamos, né? Porque, pastor, mas Jesus era Deus. Mas sim, Ele era carne também, Ele era homem. Então Jesus também, Ele passava pelas aflições que a gente sente na carne: dor, fome, frio, sede. Então Jesus também passava por essas aflições. Ele sentia também as mesmas coisas que a gente sente. Ele tinha essa deidade, né? Os teólogos chamam a deidade, que Ele era Deus e que Ele era homem. Então, como homem, Ele sofria. Ele sofreu tentações, ele sofreu várias coisas. E Ele poderia ter desistido do plano do Pai, do plano de Deus. Ele poderia. Ele poderia falar assim: Pai, é muito pesado esse cálice. Ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele poderia ter desistido quando Ele falou assim. O Pai, a Bíblia diz, que nós acabamos de ler, que o Pai agradou moê-lo. Ao Pai agradou moê-lo por causa de quem? De nós. Aleluia. Aleluia. Aí a gente, nós como pai, como mãe, a gente nunca tem coragem de entregar um filho para um sacrifício, né? A gente não tem coragem de fazer isso. A gente ama muito o filho da gente, né?
Imagine Deus também que amava muito o seu filho. Porque Deus é amor. Né? E a mensagem que Deus prega é a mensagem de amor. E ele amava também o seu filho. Mas ele permitiu que o filho dele tomasse a forma, ele era Deus, Jesus era Deus, tomasse a forma de homem e sofresse várias e várias coisas, situações, humilhações, rejeições, perseguições, aflições, traições, para que ele cumprisse o propósito ao qual estava proposto pelo Pai. Até mesmo na hora de morrer, ele teria que morrer numa cruz, e era tido como um maldito quem morria na cruz. Então, Jesus, ele não abriu mão da missão ao qual ele foi incumbido, por amor a você. Ele tomou a sua cruz, e o pau desta cruz, ela significa muito para nós, que nascemos de novo, aceitamos Jesus, fizemos uma aliança com Jesus. Ela significa muito. Esse palco que fizeram ali os soldados romanos, pegaram Jesus, levaram ele pela via cruz, castigando Jesus com açoites, colocou uma cruz pesada que ele não podia carregar, e ele caminhou até o fim para aquela cruz. Antes de acontecer isso, ele foi para o jardim do Éden orar, e ele orou 3 vezes. E conforme os relatos dos teólogos, diz que ele sofreu uma aflição tão grande, porque ele sabia o que estava prestes a acontecer com ele, e diz que gotículas de sangue no suor saiu dos poros dele. A aflição era tão grande, para vocês verem que ele era homem também. Era Deus e era homem. Então o diabo não pode alegar que ele, como Deus, poderia morrer e justificar a muitos, né? Mas ele, como homem, ele se fez homem porque ele se fez carne, e porque a carne, o pecado habita na carne, e ele precisava anular o império do pecado que age na carne. Ele precisava anular esse império que escravizava a humanidade, a criação de Deus, escravizava as pessoas, porque o pecado escraviza. O pecado faz com que a pessoa sirva a ele, faz com que a pessoa esteja preso a ele. Aleluia. E a pessoa não consegue se libertar. Não tem nada neste mundo que consegue libertar a pessoa que está vivendo no pecado. Somente através do derramamento de sangue. E o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor da sua vida, diga para o seu irmão: Jesus é o seu Senhor. Diga para a sua irmã: Jesus é o seu Senhor. O Senhor da sua vida. Ele se entregou por você. Ele foi sabendo o que ia acontecer, mas ele não titubeou. Ele não teve dúvida. Aleluia. Ele sabia que quando ele fosse para Jerusalém,
iriam pegar ele, depois que ele tinha feito tantas obras boas, tantas curas, tantas milagres que ele fez, libertações, expulsou demônios e demônios, tantas coisas boas que Jesus fez, né? E o seu povo, o seu próprio povo, entregou ele para ser crucificado. Mas ele sabia. Veja bem, quando nós sabemos que a gente vai para uma tal cidade, e naquela cidade tem um povo que não gosta da gente, e se a gente for naquela cidade, o povo vai matar a gente não passa longe daquela cidade? Não é? Não é verdade? A gente passa longe, né, meu irmão? A gente não vai naquela cidade porque tem um povo que quer matar a gente. Não vou não. Vou evitar, eu quero poupar a minha vida. Eu quero guardar a minha vida. Eu quero viver mais. Eu quero aproveitar. Mas o Senhor Jesus não. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que ele ia ser pendurado no madeiro. Ele sabia que ele ia passar por um grande sofrimento, por uma grande humilhação. Mas ele foi. Ele foi para a cruz. Ele foi fazer um sacrifício só. Ele foi oferecido como um sacrifício vivo e agradável ao Pai. E esse único sacrifício que ele fez foi suficiente agora para nos libertar do pecado. E nós agora não vivemos mais na lei da escravidão do pecado. Hoje a igreja que está aqui é uma igreja livre do pecado. Amém? Glória a Deus. É uma igreja santa. O que é uma igreja santa? É uma igreja que é separada para adorar a Deus. O que é uma igreja santa? É uma igreja que só glorifica a Deus, só olha para o reino de Deus, só olha para cima, para as coisas que estão em cima, mas não olha para o mundo não. Porque no mundo jaz o pecado, jaz o maligno. E o maligno, ele proporciona pecados e pecados no mundo.